Antes de tudo, eu queria apresentar meus agradecimentos ao governador Requião e à equipe do governo do Paraná pela montagem desse seminário. Ao tratar do tema, o Brasil e o projeto nacional frente à crise, vou fugir à conjuntura, até porque eu acho que ela está sendo exaustivamente debatida e essa mesa eu teria muito pouco a acrescentar em termos da conjuntura da crise atual, e me prender à estrutura olhando largo prazo. Para isso, vou dividir minha apresentação em breves digressões sobre os seguintes temas: crise, Estado Nacional e Projeto Nacional para o Brasil. Bom, meus amigos, crise é ruptura. É ruptura com o conhecido, é a ruptura com o imaginado, até com o imposto. Aquilo que nos é imposto, a ruptura leva a uma crise. Mas crise também leva a mudança. Foi sob sucessivas crises que o processo civilizatório avançou. Tem um historiador inglês, Toynbee, que coloca que a história é o resultado das sucessivas respostas lançadas aos desafios apresentados pelas crises civilizatórias. Numa simplificação, se analisássemos os últimos 5 séculos da história universal, encontraríamos 3 grandes crises, e o Brasil esteve, de certa forma, vinculado a elas. A primeira, a crise da separação da fé e da ciência, que se processou no século XV e século XVI. Depois, o que eu nomeio como crise da fé, século XVII, século XVIII, XVII e XVIII. E a crise que nós ainda vivenciamos, que é a crise da ciência, que vem do século XIX e século XX. A crise da fé e da separação da fé e da ciência deu origem a um novo antropocentrismo, conhecido como Renascimento, levou a uma mudança do sistema econômico do feudalismo para o mercantilismo, levou aos descobrimentos, levou a América, levou o Brasil. Mas levou também a uma ruptura da cristandade medieval e a criação do conceito de nação e de Estado nacional. A crise da fé, que se processa no século XVII e XVIII, que traz por dentro de si uma progressiva morte de Deus, quer dizer, um progressivo abandono da religião, teve também no seu espaço, a gênese da Revolução Industrial e a transformação do mercantilismo para o capitalismo. Mas, mais importante para o que nós estamos conversando aqui, modificou o conceito de Estado Nacional. Saímos de um antigo Estado Nacional e passamos para o moderno Estado Nacional, coisa que vou explicar um pouco mais adiante. E hoje vivemos uma crise da ciência. Quer dizer, há uma perda da fraternidade, da solidariedade, da consciência crítica, e uma subordinação total do homem à técnica, aos negócios e ao consumo. Os homens nasceram para serem senhores e não para serem escravos. Hoje somos escravos da técnica e dos negócios e servos do consumo. Essa é uma crise que está presente aí há mais de 100 anos e ela já foi identificada. Temos de colocar de novo o homem no centro do mundo. Bom, agora passemos por uma breve digressão sobre o Estado. O Estado é pacto. É aquilo que nos separa das hordas selvagens. É a pactuação feita por homens, pactuação silenciosa que veio ocorrendo durante séculos e que nos conduziram ao estado atual. E essa pactuação se dá em torno de princípios comuns expressos em uma Constituição. O Estado Nacional surge das primeiras das crises mencionadas, quando há ruptura da cristandade medieval. E ela surge, quer dizer, o Estado Nacional surge no momento em que o rei traz para si, tira dos feudos, o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, cria uma força armada sua, acima de qualquer coisa, e cria um outro conceito que é a moeda, ou seja, onde está presente, num disco de metal, a face do rei, ali está o Estado. Então, o antigo Estado Nacional, que leva ao mercantilismo, etc., se estrutura em torno disso, do monopólio legítimo do uso da força e da moeda, dando àquele indivíduo, o rei, a possibilidade de formar o conceito da nação. Bom,
Mas o moderno Estado Nacional é algo que surge da crise do absolutismo, a segunda crise mencionada, da queda do absolutismo. O rei deixa de ter poder. Quem passa a ter poder é a cidadania. A Revolução Francesa traz isso. Cada cidadão tem que ver no projeto do seu Estado o seu próprio projeto, porque se assim não acontecer, o Estado não está legitimado. Aí está a gênese do que é um projeto nacional. A consciência de que o seu Estado tem um projeto, e este projeto é o meu projeto, eu estou de acordo com aquela conceituação. Muito bem. O Brasil surge nos descobrimentos, a primeira crise. O Brasil se torna independente no decorrer da segunda crise. Mas qual será o nosso destino nessa terceira crise? E é isto que o nosso projeto nacional tem que responder. Todo projeto nacional tem dentro de si duas vertentes, uma vertente externa e uma vertente interna. A vertente externa explica, ou deve explicar, como nós devemos nos inserir no mundo. E a vertente interna deve construir o nosso próprio mundo. Isso, um projeto nacional tem que fazer essas duas respostas. E o que nós perseguimos como seres racionais? Quer dizer, qual é a questão central da existência racional? Eu poderia resumir dizendo que essa explica a própria civilização por duas buscas. Toda periferia quer ser centro. Toda barbárie quer ser culta. Aí está o caminho que conduz toda a existência racional. Então, um projeto, qualquer que seja para um Estado, é tornar esse Estado centro, tornar esse Estado culto. Bom, se nós tivéssemos que construir a nossa vertente externa, ou seja, construir a nossa estratégia nacional, teríamos que responder a 4 questões ao construí-la. Responder quem somos nós historicamente, aonde nós nos posicionamos geograficamente, quais são os recursos econômicos que nós detemos e quem é que somos nós. Ou seja, uma vertente geográfica, uma vertente histórica, uma vertente econômica e uma vertente antropológica. Evidentemente que, histórico, não vou me alongar, nós somos a América Portuguesa. Bom, geograficamente, nós estamos na América do Sul, um continente apartado das rotas centrais do comércio mundial, que pode parecer um problema seríssimo, mas simplesmente um desafio a ser respondido, como a Península Ibérica fez no século XVI, quando estava completamente apartada das rotas de comércio e se inseriu pelos descobrimentos. Se eu fosse olhar a componente econômica, nós somos quase um continente dotado de recursos que poucos países têm. Mas o grande ativo que o Brasil tem é o seu povo. Porque nós somos um povo, mundo posto num espaço novo. Quer dizer, o Brasil é, na verdade, detentor de um povo especial. Por quê? Porque nós temos as características que nos fazem capazes de conduzir a mundialização até o seu final, que é o sonho da filosofia ocidental, a construção de uma única pátria humana, porque o nosso povo tem características de ser antropofágico, de ser sincrético, todas as religiões aqui vicejam sem grandes problemas, nós somos um povo mestiço, mas a melhor qualidade que nós temos é que nós somos tolerantes. Para se poder construir a mundialização, tem que ser tolerante. Os norte-americanos baldaram-se pela sua intolerância anglo-saxônica. Nós somos um povo tolerante. E é em cima dessa característica do nosso povo que nós temos que construir a nossa estratégia nacional. E se eu fosse olhar a questão da vertente interna, se eu tivesse que responder como construir o nosso mundo, eu diria a vocês o seguinte: o Brasil teve um projeto nacional dentro da sua vertente interna, depois da crise econômica de 29. E esse projeto nacional tinha por trás de si 3 pilares. E ele durou durante 50 anos. Durou com Vargas, enquanto Vargas estava vivo, sem Vargas, depois que Vargas morreu, e contra Vargas,
depois do movimento de 64. Mas o projeto era o mesmo. Era um projeto de industrialização, porque a indústria é o motor do desenvolvimento, um projeto de urbanização, porque política social nas cidades é muito mais barato do que no campo, e um projeto de integração nacional, porque o Brasil é um espaço ainda a ser conquistado. E por trás de tudo, a ideia que o Estado deve intervir toda vez que for necessário avançar um desses pilares. O Estado deve estar presente construindo o que é relevante e que a iniciativa privada não faz na industrialização, construindo o que é relevante e que a iniciativa não faz na urbanização e construindo no que é relevante e a iniciativa privada não faz na integração, ou seja, na infraestrutura. Agora, nós temos uma outra vertente, é que nós temos que dar ênfase à ação social. Urbanizar não é colocar gente nas cidades. Urbanizar é dar emprego, é dar saúde, é dar educação, é dar casa, é dar saneamento. Um projeto nacional tem que continuar observando as mesmas diretrizes do projeto do Vargas, mas com esta componente social maximizada. Nós temos que entender que, se nós temos um projeto nacional, ele tem que estar voltado para vencer os grandes desafios que a grande crise nos coloca. Nós temos que vencer criando um mundo novo neste novo mundo que nós estamos. Ou seja, dois objetivos devem se fazer bem claros. Temos de ser centro sem sermos império, porque os norte-americanos foram centro, mas adquiriram as características de ser império. E o que quer dizer isso? Temos que ser solidários, temos que ser fraternos, temos que ser justos. Temos, de novo, dentro de nós, o sonho de ser mais do que um Estado, de ser o Estado, a pátria de todos os homens, e completarmos assim o ideal da mundialização, posto na filosofia ocidental. Resumindo, não podemos ser um império, se quisermos ser centro. E entendermos que isso só será possível se colocarmos os negócios e a técnica a serviço do homem, qualquer homem, e retirá-lo sempre da situação em que ele estiver servindo ao negócio e à técnica, pois se aí ele se encontrar, o veremos infeliz, prisioneiro do mercado e escravo do consumo. Resumindo, temos de ser livres, mas também temos que ser libertos. Muito obrigado.